bem com vocês? Ou já é boa tarde? Acho que é boa tarde. Antes de eu começar a contar a história, que eu vou contar o caso criminal, vocês sabem, né, gente, que agora eu acrescentei esse conteúdo no meu canal e por enquanto eu só vou ficar com esse conteúdo, somente este conteúdo, porque é o conteúdo que eu gosto de fazer. Não vou dizer que eu nunca mais vou fazer comentários, porque a gente nunca sabe, né? Mas por enquanto eu espero que vocês gostem, espero que vocês, quem gosta de mim, eu acredito que quem gosta de mim vai ficar, mesmo que não esteja mais fazendo resenha, né? Então, eu espero que vocês assistam. A intenção aqui não é chocar ninguém, tá, gente? É somente contar os fatos que aconteceram. E hoje eu vou falar da história do caso acontecido em São José do Rio Preto, no ano de 2017, no dia 12. 12 de março. 12 de março de 2017. Vou falar do caso da Simone Fassini, uma moça de 31 anos, mãe, esposa, missionária, que tinha a missão de levar a palavra de Deus, evangelizar, alfabetizar as pessoas. Tudo começou quando ela conheceu o Francisco Lopes Ferreira, um morador. Na época que ela conheceu o Francisco, ele estava em situação de rua. E a Simone, como ela tinha essa missão de orientar as pessoas, levar a palavra de Deus às pessoas, ela era uma mulher descrita como uma moça muito bondosa, ingênua, que acreditava no ser humano, né? Porque para ela evangelizar e dar aula, fazia isso na igreja que ela frequentava. Mas ela ali não conta, não tem assim, nos artigos que eu pesquisei, não tem como que o Francisco acabou indo morar em uma chácara. Talvez alguém tenha conseguido, mas ali não fala nada, né? O Francisco começou a morar em uma chácara e lá tinha outro morador chamado Juvenal. Francisco tinha antecedentes criminais, os quais a Simone não sabia. Ele não tinha homicídio, eu acho, mas ele tinha sido preso em outras cidades por abuso contra mulheres, pelo perigo que a Simone estava correndo sem saber, né? Como ela era uma pessoa muito ingênua, muito bondosa, ela não mesmo que ele seja assim, né? Porque você não pode ir na casa de uma pessoa que você mal conhece sendo afastada, né? Eu, segundo o marido quando aconteceu tudo que eu vou contar para vocês ainda, com a Simone, o marido dela diz que nunca foi a favor dela ir lá e cuidar da casa dele, às vezes fazer comida, às vezes lavar roupa, sabe? E ela tinha isso, para ela era uma coisa que ela fazia com prazer, porque ela amava cuidar das pessoas, segundo os familiares, né? Ela era descrita como uma mulher muito amorosa, uma mulher jovem, né? 31 anos, e ela sempre foi de cuidar das pessoas, e ela, como uma missionária, tinha esse... Aí esse crime acontece, como eu acabei de falar, em 2017, no dia 3 de março. Nesse dia, a Simone sai para ir na casa do Francisco às 11 horas da manhã, o marido não era a favor dela ir lá, segundo a irmã dela, mas ela ia. E aí ela foi, e ela costumava voltar rápido para casa, só que esse dia ela foi e chegou às 5 horas da tarde, ela não voltou. E o marido ficou muito preocupado, né? Porque ela não chegava. E ele resolveu ir lá. Me parece que não era tão perto, próximo. Ele foi, chegando lá, o pior já tinha acontecido. Ao chegar lá, ele se depara com o quê? Com a esposa morta, acorrentada com os braços e as pernas fechados com cadeado. E o Francisco, claro, que já tinha se evadido do local, né? Não estava mais lá. A primeira pessoa, segundo a polícia, que chegou na cena do crime foi um morador dali da mesma chácara. No começo, acho que eles suspeitaram desse Juvenal, o nome dele era Juvenal. Ele entregou uma marreta ensanguentada para a polícia, que foi usada como a arma do crime. A Simone estava seminua, com sinais de abuso, e o Francisco não estava lá. Tudo levou até o Francisco, porque era ele que estava lá, né?
Segundo a polícia, foi encontrada no local, na cena do crime, uma foto da Simone com a dedicatória que ele botou lá, que amava a Simone. O delegado ainda fala que ele, durante as investigações, ainda o delegado fala que ele não amava a Simone, ele tinha atração por ela, de homem. Como ele era um abusador, ele já confundiu as coisas, né? E tanto é que ele chegou até onde ele chegou, né? O homem que podia ter aproveitado esse gesto de bondade, de tirar ele da rua, de evangelizar, alfabetizar, mas ele fez ao contrário, né? Quando o marido chegou lá, ele se deparou com essa barbaridade, né? Eu lembro que esse crime chocou, impactou a cidade de São José do Rio Preto e outros lugares próximos, que teve muita comoção pelo fato da Simone ser uma mulher ingênua, bondosa, que estava ali para ajudá-lo, e ele o que é que fez? Tirou a vida dela. E aí começou a investigação. Após 8 dias, né, de procura pelo Francisco, ele foi encontrado. Foi encontrado dentro de uma mata, atrás de uma empresa, 8 dias, né? E quando ele saiu de lá, ele precisou ser levado para a UPA e depois para um hospital de base e ficou internado lá. Para a polícia militar, ele não confessou, né? Ele não disse que tinha sido ele, mas para o delegado ele confessou. Ele falou algo ali, né, que eu li nos artigos de pesquisas da época, que eu não acredito muito nisso. A polícia não sabe bem se a Simone perdeu a sua vida com a marretada que ele deu, ou se ele fez algo a mais, porque não dava para saber, né? Então, eu acredito que após terminar o inquérito, com certeza saberão. E o Francisco, ele já foi preso desde que ele foi encontrado, ele já foi para a prisão, né? Primeiro ele ficou hospitalizado para se tratar, e aparece um vídeo que eu assisti dele falando para o delegado, ele confessa e diz que ele fez isso, ela estava sentada, que eu não acredito nisso, que ela não ia para a casa desse cara ver televisão. Sentada vendo televisão, distraída, e ele chegou e deu uma marretada nela. Não acredito nisso, não. Mas ele deu a marretada, é fato, né, na cabeça dela, que ele disse que com a primeira batida ela já caiu e perdeu os sentidos, e aí ele a amarrou, acorrentou, né, abusou dela, e quando o marido chegou, ela já estava sem vida. Aí ele disse assim para o delegado, né, ele estava todo cheio daqueles papéis de alumínio, assim, dentro do hospital, sabe? As pessoas costumam ter peninha, né, de pessoas idosas, e ele não era tão idoso, né? Gente de 65 anos não é uma pessoa tão idosa. Tadinho, velhinho, doentinho, pobrinho, né? Tá passando fominha, mas não é bem assim, não. Ele, com a idade que ele tinha e com a bondade que ele demonstrou para ela, ele não pensou 2 vezes em planejar. Ele deve ter planejado, já devia estar assim, atraído por ela, né? Que ela era bonita, e ela era uma mulher de estatura baixa, né? Não era uma moça alta, né? E ela também era uma pessoa magrinha, talvez não seja tão pesada, mas ele, né, doente, tinha problema de saúde, tinha isso, tinha aquilo, mas nada disso impediu. Ele falou assim, me deu uma coisa para o delegado. Eu fiz sim, porque me deu uma coisa na cabeça, quando ela disse que não viria mais à minha casa cuidar de mim, eu fiquei doido, deu uma coisa doida na minha cabeça, ele falou nessas palavras, e eu fiz isso, né? Aí passou, eu vi algumas reportagens dos familiares, falando descrevendo como era a Simone, dizendo que o filho dela teve que passar por psicólogo, o marido também, porque o marido não era a favor dela ir na casa desse Francisco. E após a confissão, né, após ele sair do hospital, teve depois o julgamento, ele foi a júri popular, condenado a 65 anos de prisão. Só que os advogados de defesa do Francisco, que deve ser da Defensoria Pública, né, estão tentando diminuir a pena dele. A irmã dela falou, né, com a reportagem do G1, e disse que ela estava feliz por ele ter pego 65 anos e não ter saído impune, porque, né, eles queriam provar, o advogado, que ele tinha problemas mentais.
mas foi dito que ele não tem problema mental nenhum e que ele já tinha passagens pela polícia, né? Já tinha passagens, ele já era considerado um abusador, só que nas cidades que ele saiu para São José do Rio Preto, ninguém sabia. E aí ele cometeu essa atrocidade com a Simone, né? Uma mulher, uma mãe, uma esposa, filha de alguém, né? Que ela tinha pais, e ainda segundo o esposo dela, o delegado disse que foi um crime muito repugnante. Ele citou assim, né, que ele tinha que ter pego até uma pena maior, porque ele cometeu um ato repugnante contra uma pessoa que só deu amor para ele, carinho e cuidados, né? E aí o marido da Simone fala, né, na reportagem, que ele tinha até acesso à casa dos pais da Simone. Ele ia lá, né, e era tratado assim como um vozinho, velhinho, bonzinho, pobrinho. E eles assim, sempre trataram ele bem, com respeito, né, porque é difícil uma pessoa levar um morador de rua para sua casa, né? Porque é preocupante. Hoje a gente não pode confiar assim 100% em ninguém. Não pode, até porque se a Simone ia para lá, ela ficava a sós com esse homem. Na igreja era outra história, isso que o marido dela também achava, né? Que era melhor ela cuidar dele de outra forma, mas não ir lá sozinha, mas ela ia sozinha, né? E esse foi o caso da Simone Facine Lopes, de 31 anos, que morava em São José do Rio Preto. Hoje o cara está preso, a Simone não está mais aqui, não pôde criar o filho, não pôde viver a vida dela, com a religião dela, que ela era uma pessoa muito religiosa, muito amorosa, segundo os familiares, e ela teve a sua vida interrompida de uma maneira muito brutal. Assim, esse crime foi, como eu digo, ele foi muito comentado na época, foi uma coisa assim, um crime sem razão para ser, né? Porque uma pessoa que faz o bem, ela merece receber gratidão, né? Ele era não grato, ele não teve gratidão nenhuma pelo que ela fez. Ela conhecia o Francisco, estava alfabetizando ele fazia uns 6 meses, não era tanto tempo assim, né? E ali não diz quem conseguiu essa moradia para ele, que ele estava morando em uma casa que alguém deve ter cedido, uma chácara, né? E aí eu via o cara falando, né? Parecia tão franzino, né? Mas tinha, olha só a força, né? Se eu estou em algum lugar e chega uma pessoa em situação de rua e me pede um café, para pagar um almoço, eu, eu, eu dou, eu ajudo, né? Dessa forma. Aqui já apareceu uma mulher, também moradora de rua, ficou aqui na frente da casa, fiz ovos com queijo e pão, café com leite e levei para ela. Mas assim, né? Aí a aproximação maior, sozinha, teria que ser evitada, né? Para evitar esse tipo de coisa. Porque pensa, ela deixou os pais órfãos de filho, o filho órfão de mãe e o marido órfão de esposa. E teve ainda um sofrimento bem grande. E até hoje, né? Nunca foi encontrada as peças de roupa que haviam sumido da Simone. Havia sumido, ele não encontraram, né? O que esse homem fez com essas peças de roupa da moça, ninguém sabe. O que vocês acharam desse caso, gente? Vocês conheciam esse caso? Algum de vocês aí conheciam esse caso? Vão lá, gente, assista, deem a opinião de vocês. Pode sugerir em alguns casos que vocês conhecem, não foi contado. Assim, tem muitos casos contados, mas assim, cada um conta de um jeito, né? Então, se vocês quiserem sugerir alguns casos que vocês gostariam que eu comentasse, eu só conto casos brasileiros, tá? Não casos estrangeiros, não. Como eu sou muito fã de história, eu gosto de contar história, então eu vou me dar bem nesse lado, né? Esperando que chegue mais inscritos para mim, que os meus inscritos que já estão aqui não vão embora, porque eu sei que tem muita gente que não gosta, né, que prefere outro tipo de conteúdo, mas também tem gente que gosta disso, assim como eu gosto. Eu sou inscrita em vários canais de casos criminais, de casos de mistério, casos de terror, casos ufológicos, né? De seres de outro planeta. Eu gosto, gente. Então, espero que vocês vão lá, continue aqui, porque a última coisa que eu vou falar.
esse canal não deixou de ser para os animais, tá? A bandeira que eu levanto é a favor dos animais, é por eles que eu estou aqui ainda, tentando, gente, tentando ainda, tá? E se vocês gostam, vocês vão lá, deixa o like, deixa os comentários, não pule os comerciais, né? Porque pular o comercial aí prejudica demais, gente. Aí o YouTube não entrega para mais ninguém. E obrigado por assistir, um beijo grande e até mais. Até o próximo vídeo. Por enquanto são 2 vídeos por semana, porque esse tipo de conteúdo dá trabalho. Tem que pesquisar muito, né? E desculpe se tem algum detalhe que vocês já assistiram que eu não falei, porque são muitos detalhes. Tá bom, gente? Um beijinho.